Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Luiz Alberto. Por favor, se inscrevam no canal, ativem o sino das notificações e deixem um like no vídeo. Seguindo com mais um capítulo do livro A Revolução dos Bichos de George Orwell, capítulo 6. Ao longo de todo aquele ano, os animais trabalharam como escravos, mas estavam felizes com seus trabalhos. Eles não pouparam esforços ou sacrifícios, bastante cientes de que tudo o que haviam era pelo bem deles e daqueles que viriam depois deles, e não para um bando de seres humanos ladrões aproveitadores. Por toda a primavera e o verão, trabalharam 60 horas por semana. Em agosto, Napoleão anunciou que haveria trabalho nos domingos à tarde. Também, esse trabalho era estritamente voluntário, mas qualquer animal que se ausentasse dele teria rações reduzidas pela metade. Ainda assim, tornou-se necessário deixar algumas tarefas por fazer. A colheita foi menos bem sucedida do que o ano anterior. De 2 campos que deveriam ter sido semeados com tubérculos no começo do verão, não foram semeados, porque o arado não ficou completo a tempo. Era possível prever que o inverno que viria seria dos difíceis. O moinho de vento apresentou dificuldades inesperadas. Havia uma boa pedreira de calcário na fazenda, e muita areia e cimento foram encontrados em um dos depósitos, assim todos os materiais para a construção estavam à mão. Mas o problema que os animais não conseguiram resolver de início era como quebrar a pedra em pedaços de tamanho adequado. Não parecia haver outra forma de fazer isso, senão com picaretas e pés de cabra, ferramentas que os animais não conseguiam usar, porque nenhum deles conseguira se manter nas 2 patas traseiras. Apenas depois de semanas de um esforço em vão, a ideia certa ocorreu a alguém: usar a força da gravidade. Pedregulhos imensos, grandes demais para serem usados daquele tamanho, estavam espalhados por todo o leito da pedreira. Os animais lançaram cordas neles, e então todos juntos, vacas, cavalos, ovelhas, qualquer animal que pudesse segurar as cordas, até mesmo os porcos às vezes se juntavam em momentos críticos. Arrastaram aquilo com lentidão desesperada a ladeira acima para o topo da pedreira, onde seriam lançados sobre o penhasco para se espatifar em pedacinhos. Transportar as pedras depois que quebravam era relativamente simples. Os cavalos carregaram aquilo em carroças. As ovelhas arrastavam um único bloco, até mesmo Maricota e Benjamin, e atrelaram em um charrete antiga e fizeram a sua parte. No fim do verão, um depósito suficiente de pedras havia se acumulado, e então a construção começou sob a superintendência dos porcos. Mas era um processo lento e laborioso. Com frequência, tomava um dia inteiro de esforço exaustivo para arrastar uma única rocha ao topo da pedreira, e às vezes, quando era jogada pelo penhasco, ela permanecia inteira. Nada teria sido conquistado sem Sansão, cuja força parecia ser uma soma de todos os outros. Quando a rocha começava a escorregar e os animais gritavam em desespero ao notar que seriam arrastados montanha abaixo juntamente com ela, sempre era Sansão que se desgastava segurando a corda e fazia a pedra parar. Vê-lo subir centímetro por centímetro, com a respiração rápida, a ponta dos cascos pisando no chão, as laterais imensas opacas com suor, enchia todo de admiração. Quitéria o alertou para as várias vezes tomar cuidado e não se sobrecarregar, mas Sansão nunca a ouvia. Suas 2 máximas: vou trabalhar mais, e Napoleão está sempre certo, pareciam a ele uma resposta suficiente a todos os problemas. Ele pediu a um dos galos que o acordasse 45 minutos mais cedo pela manhã, em vez de meia hora. E nos momentos livres, o que recentemente não acontecia muito, ele ia sozinho à pedreira, juntava um monte de pedras quebradas e as arrastava até a área do moinho de vento, sem a ajuda de ninguém. Os animais não ficaram em estado muito ruim. Naquele verão, apesar da dureza do trabalho, se não tinham maior quantidade de comida do que na época de Jones, certamente não tinham menor. A vantagem de apenas de ter que alimentar a eles mesmos e não precisar sustentar 5 seres humanos
extravagantes, junto era tanta que precisariam de muitos fracassos para que pesasse contra eles. E sobre muitos aspectos, o método animal de fazer as coisas era mais eficiente e poupava trabalho. Trabalhos como a limpeza de ervas daninhas poderiam ser feitos com uma meticulosidade impossível a seres humanos. E de novo, já que nenhum animal roubava, era desnecessário cercar o pasto da área arável, e que economizava muito trabalho na manutenção de sebes e cercas. Ainda assim, conforme o verão se esticou, uma escassez imprevista começou a ser sentida. Havia necessidade de óleo de parafina, pregos, cordas, biscoitos para os cachorros e ferro para as ferraduras dos cavalos, objetos que não poderiam ser produzidos na fazenda. Mais tarde, haveria também a necessidade de sementes de esterco artificial, além de várias ferramentas e enfim o maquinário do moinho de vento. Como obter tudo isso, ninguém conseguia imaginar. Em uma manhã de domingo, quando os animais se reuniram para receber suas ordens, Napoleão anunciou que havia decidido uma política nova. Daquele momento em diante, a Fazenda dos Bichos iria se envolver em negócio com fazendas vizinhas. É claro que não para qualquer fim comercial, mas apenas para conseguir certos materiais que eram urgentemente necessários. As necessidades do moinho de vento precisavam se sobrepor a todo o resto, ele disse. Ele, portanto, estava fazendo combinações para vender uma pilha de feno e parte da colheita de cereal do ano. E mais tarde, se mais dinheiro fosse necessário, ele teria de ser gerado pela venda de ovos pelos quais sempre havia procura em Wellington. As galinhas, disse Napoleão, deveriam se alegrar com esse sacrifício como a sua própria contribuição especial para a construção do moinho de vento. Mais uma vez, os animais tiveram uma vaga inquietação. Nunca lidar com seres humanos, nunca se envolver em negócios, nunca usar dinheiro. Essas coisas não estiveram entre as primeiras resoluções passadas naquela reunião triunfal, depois de expulsar Jones? Todos os animais se lembravam da aprovação dessas resoluções, ou ao menos pensavam se lembrar. Os 4 jovens barrões que haviam protestado quando Napoleão aboliu as reuniões levantaram as vozes com timidez, mas logo foram silenciados por rosnados tremendo dos cães. Então, como de costume, as ovelhas estalaram com 2 patas ruim, 4 patas bom, e o constrangimento momentâneo se suavizou. Enfim, Napoleão ergueu a pata, pedindo silêncio, e anunciou que já havia feito todos os arranjos. Não haveria necessidade alguma de que os animais entrassem em contato com seres humanos, o que seria claramente muito indesejável. Ele pretendia assumir todo aquele fardo para seus próprios ombros. Um tal Sr. Whymper, advogado que morava em Wellington, havia concordado em atuar como intermediário entre a Fazenda dos Bichos e o mundo externo, e os visitaria a cada manhã de segunda-feira para receber instruções. Napoleão terminou o discurso com seu berro costumeiro de vida longa à Fazenda dos Bichos, e depois de cantar Bichos da Inglaterra, os animais foram dispensados. Mais tarde, Garganta deu uma volta pela fazenda e tranquilizou os animais. Ele garantiu a todos que a resolução contra se envolver em negócios e usar dinheiro nunca havia sido aprovada de fato, ou sequer sugerida. Era imaginação pura, provavelmente do início das mentiras divulgadas por Bola de Neve. Alguns poucos animais ainda sentiam uma vaga dúvida, mas Garganta lhes perguntou então, com astúcia: "Vocês têm certeza de que isso não é algo que vocês sonharam, camaradas? Vocês têm registro de uma resolução assim? Está escrita em algum lugar?" E já era certamente verdade que nada do gênero existia por escrito. Os animais se satisfazeram com a ideia de que haviam se enganado. A cada segunda-feira, o Sr. Whymper visitava a fazenda conforme combinado. Ele era um homenzinho com ar sagaz e bigodes laterais, um advogado com negócios muito pequenos, mas inteligente o suficiente para perceber, antes de qualquer outra pessoa, que a Fazenda dos Bichos precisaria de um agente e que valeria a pena pelas comissões. Os animais observaram
se eu chegar, e partir com uma espécie de pavor, o evitaram o máximo que podiam. Ainda assim, a imagem de Napoleão em 4 patas, dando ordens a Whymper, que estava em 2 patas, aquecia o orgulho em seus peitos e os reconciliava parcialmente com um novo esquema. As relações deles com a raça humana não eram exatamente as mesmas de antes. Os seres humanos não odiavam menos a fazenda dos bichos agora que ela prosperava. Na verdade, eles a odiavam mais do que nunca. Cada ser humano tinha a convicção total de que a fazenda quebraria mais cedo ou mais tarde, e acima de tudo, que o moinho de vento seria um fracasso. Eles se encontravam nos bares e provavam uns para os outros com diagramas que o moinho de vento certamente despencaria, ou que, se ele de fato ficasse em pé, nunca funcionaria. E ainda assim, contra a própria vontade, eles haviam desenvolvido um certo respeito pela eficiência com qual os animais geriam as próprias questões. Um sintoma disso era que haviam começado a chamar a fazenda dos bichos pelo nome de fato e pararam de fingir que se chamava Fazenda do Solar. Eles também haviam abandonado a defesa de Jones, que desistira de conseguir a fazenda de volta e foi morar em outra parte do estado. Exceto por meio de Whymper, não havia contato entre a fazenda dos bichos e o mundo externo, mas havia rumores constantes de que Napoleão estava prestes a entrar em um acordo comercial definitivo com o Sr. Pilkington de Foxwood ou com o Sr. Frederick de Pinkfield, mas nunca notou-se com os dois simultaneamente. Foi a essa altura que os porcos se mudaram de repente para a casa grande e fixaram residência lá. De novo, os animais pareciam se lembrar de que haviam passado uma nova resolução contra isso no começo dos tempos, e de novo, Garganta conseguiu convencê-los de que não era o caso. Era absolutamente necessário, ele disse, que os porcos, que eram os cérebros da fazenda, tivessem um lugar silencioso para trabalhar. Também era mais adequado para a dignidade do líder, pois recentemente ele começara a se referir a Napoleão sob o título de líder. Morar em uma casa, em vez de um mero chiqueiro. Ainda assim, alguns dos animais se sentiram perturbados quando ouviram que os porcos não apenas comiam as refeições na cozinha e usavam a sala de estar como sala de recreação, mas também dormiam nas camas. Sansão dispensava, como de costume, com Napoleão está sempre certo. Mas Quitéria, que pensava lembrar uma regra definitiva contra camas, foi para o fundo do galpão e tentou decifrar os 7 mandamentos, que estavam escritos ali, dando-se conta de que não conseguia ler mais do que letras individuais. Ela buscou Maricota. Maricota, ela disse, leia para mim o 4º mandamento. Não diz alguma coisa a respeito de nunca dormir em uma cama? Com alguma dificuldade, Maricota leu a letra por cima. Está dizendo, nenhum animal dormirá em uma cama com lençóis, ela anunciou enfim. Curiosamente, Quitéria não se lembrava de que o 4º mandamento mencionar lençóis, mas, já que estava ali na parede, devia ter sido sempre assim. E Garganta, que por casualidade passava naquele momento, acompanhado de 2 ou 3 cães, conseguiu colocar a questão toda na perspectiva adequada. Vocês ouviram, então, camaradas, lhe disse, que nós porcos agora dormimos nas camas da casa grande? E por que não? Vocês não imaginaram, com certeza, que em algum momento houve uma regra contra camas? Uma cama apenas significa local para dormir. Um monte de palha e uma baia é uma cama. Se olhar apropriadamente, a regra era contra lençóis, que são uma invenção humana. Nós removemos os lençóis das camas na casa e dormimos em meio a mantas. E são camas muito confortáveis, mas não são mais confortáveis do que precisamos que sejam. Posso dizer a vocês, camaradas, com todo o trabalho intelectual que temos que fazer nos últimos tempos, vocês não desejariam nos roubar de nosso repouso. Desejariam, camaradas. Vocês não desejariam que estivéssemos cansados demais para executar nossas atividades, não é mesmo?
Com certeza, nenhum de vocês deseja ver Jones de volta. As duas o asseguraram nessa questão de imediato, e nada mais foi dito a respeito dos porcos dormirem nas camas da fazenda. E quando, algum dia depois, foi anunciado que de agora em diante os porcos acordariam pelas manhãs 1 hora mais tarde do que os outros animais, tampouco se fez queixas a respeito disso. Durante o outono, os animais estavam cansados, mas felizes. Eles tiveram um ano difícil, e depois da venda de parte do feno e do milho, os estoques de comida não eram muito abundantes, mas o moinho de vento compensava tudo. Estava quase na metade agora. Depois da colheita, houve um longo clima seco e limpo, e os animais trabalharam com mais força do que nunca, pensando que valeria a pena marchar de um lado para o outro o dia inteiro com pedaços de pedra, se, ao fazer isso, eles pudessem erguer mais um pé de parede. Sansão, inclusive, vinha à noite e trabalhava por 1 hora ou 2 sozinho sob a luz da lua da colheita. Em seus momentos livres, os animais caminhavam ao redor do moinho de vento semi-concluído, admirando a força e a perpendicularidade de suas paredes e se maravilhando que tivessem conseguido construir qualquer coisa tão imponente. Apenas o velho Benjamin se recusava a se entusiasmar a respeito do moinho de vento, apesar de que, como de costume, ele não diria nada além da observação enigmática de que os burros vivem muito tempo. Novembro veio com ventos fortes de sudoeste. A construção precisou parar, porque estava muito úmido para misturar o cimento. Por fim, houve uma noite em que o vendaval foi tão forte que todas as construções da fazenda sacolejaram nas bases e diversas telhas voaram do galpão. As galinhas acordaram granindo com terror, porque todas as haviam sonhado simultaneamente com um tiro de uma arma à distância. Pela manhã, os animais saíram de suas baias para descobrir que o mastro da bandeira havia sido derrubado e um almeiro no pé do pomar havia sido arrancado com a facilidade de um rabanete. Eles haviam acabado de constatar isso quando um grito de desespero saiu da garganta de cada um dos animais. Uma visão terrível acabara de atingir seus olhos. O moinho de vento estava em ruínas. De uma vontade única, correram todos para o local. Napoleão, que raramente se movia, além de uma caminhada leve, disparou na frente de todos. Sim, lá estava o fruto de todas as suas lutas, rebaixado à altura das bases. As pedras que haviam sido quebradas e carregadas com tamanho trabalho espalhadas por todos os lados. Incapazes de falar, de início ficaram parados olhando tristemente um monte de pedra caída. Napoleão caminhava de um lado para o outro, em silêncio, farejando o chão ocasionalmente. A cauda havia enrijecido e contraía-se de um lado para o outro, de forma brusca, num sinal de atividade mental intensa. De repente, ele parou como se tivesse tomado uma decisão. "Camaradas", ele disse em voz baixa, "vocês sabem quem é o responsável por isso? Vocês sabem qual é o inimigo que veio aqui durante a noite, derrubou nosso moinho de vento?" "Bola de Neve", ele rugiu de súbito, com uma voz de trovão. Bola de Neve fez isso, de pura maldade, pensando em atrasar nossos planos e se vingar pela expulsão infame. Esse traidor adentrou em nossa terra sob a proteção da noite e destruiu nosso trabalho de quase um ano. Camaradas, aqui e agora eu determino uma sentença de morte à Bola de Neve. Herói animal segunda classe, e meia cesta de maçãs a qualquer animal que o trouxer à justiça. Um cesto inteiro para qualquer um que capturar com vida. Os animais ficaram extremamente chocados ao descobrir que Bola de Neve poderia ser capaz de uma atitude como essa. Houve um grito de indignação e todos começaram a pensar em formas de pegar Bola de Neve, caso ele ousasse retornar. Quase de imediato, as pegadas de um porco foram descobertas na grama a uma pequena distância da colina. Elas apenas puderam ser rastreadas por alguns metros, mas pareciam levar a um buraco na cerca.
Napoleão as farejou profundamente e declarou que eram de bola de neve. Na opinião dele, bola de neve provavelmente viera da direção da fazenda Foxwood. Sem mais delongas, camaradas, gritou Napoleão quando as pegadas foram examinadas. Há trabalho a ser feito. Nesta manhã, começaremos a reconstruir o moinho de vento, e nós o construiremos por todo o inverno, faça chuva ou faça sol. Ensinaremos a esse traidor miserável que ele não pode desfazer nosso trabalho tão facilmente. Lembre-se, camaradas, de que nada deve alterar nossos planos. Eles devem ser executados no mesmíssimo cronograma. Em frente, camaradas. Vida longa ao moinho de vento. Vida longa à fazenda dos bichos. Eu agradeço quem me acompanhou até aqui. Peço que se inscreva no canal, ative o sino de notificações, deixe o like no vídeo. Até o próximo capítulo. Tchau.